Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. O retorno está funcionando? Capítulo 12, Atos dos Apóstolos. Se você puder ficar em pé, agora está bom. Do 4 ao 8, depois do 4 ao 7, do 4 ao 8, depois a gente prossegue. Diz assim as Sagradas Letras: tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue. Versículo 12. E considerando ele isto, foi à casa de Maria. É isso mesmo? Tá. Ele, 8. E saindo seguia e não sabia qual era o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor, por esse momento tão precioso que estamos aqui, onde já temos oferecido a Ti os louvores pelas quais só Tu és digno. Então, Senhor, nesta hora, gostaríamos de pedir, rogar, que Tu venha falar conosco, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Que o nosso procure andar perto daqueles que buscam a Deus em espírito e em verdade, ajudando-se mutuamente a crescer na fé e na graça. As boas companhias edificam a nossa fé. Paulo, escrevendo a sua 2ª carta ao povo de Corinto, capítulo 8, versículo 21, ele diz assim: pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, mas só perante o Senhor, como também diante dos homens. E Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 e 10 diz assim: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga o seu trabalho, porque se caírem um levanta o companheiro, aí porém do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. É importante estar perto de alguém que tem o mesmo propósito, que tem o mesmo ideal, tem a mesma direção, tem o mesmo alvo, o mesmo objetivo, de alegrar, de servir ao Senhor, de guardar a sua vida para o Senhor. Chegou o tempo de nós desconectarmos dos que nos puxam para baixo e nos conectarmos com quem nos puxa para cima. A oração e a meditação da palavra de Deus nos conecta com Deus, porque é a forma que buscamos orientação, conforto, paz, força e proteção em momentos de dificuldades e incertezas. A oração e a meditação da palavra de Deus também pode ser vista como um momento de reflexão e fortalecimento da fé e da maturidade espiritual. Jesus Cristo, Ele é a videira. Ele nos diz: eu sou a videira, vós sois os galhos.
Em João capítulo 15, versículo 1, 2, 3, ele diz assim: eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo aquele que dá fruto limpa, para que produza fruto ainda. Mais ainda, vós que já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Por causa do grande amor de Deus por nós, fomos ligados a Jesus. Eu e você estamos ligados nele. Se alguém aqui ainda não está ligado em Jesus, saiba que esta noite é momento de nós nos ligarmos a ele. Sabe por quê? Para que haja desconexão daquilo que nos prendem, para que a porta possa se abrir. Ele é a porta principal, mas há outras portas que eu preciso: a porta do emprego, a porta da família, a porta das soluções, que eu não consigo encontrar saída, mas ele é a porta. Mas eu preciso estar nele. Por causa do grande amor de Jesus, do amor de Deus que ele tem por nós, nós somos ligados em Jesus. Quando somos conectados a Cristo, alcançamos o perdão de nossos pecados. Quando permanecemos conectados a Cristo, somos capazes de dar frutos. Viver a vida que Deus nos tem proposto a viver não é conhecer, é ligar, é conectar a Ele. Quando permanecemos conectados a Cristo, temos vida em abundância, agora e no céu. Nossa conexão, independentemente de nossas habilidades, é de importância vital para a vida agora e para sempre. Saiba que a oração e a meditação nas Escrituras Sagradas podem nos ajudar a estabelecer uma conexão mais profunda e íntima com Deus, fortalecendo o nosso relacionamento e a nossa confiança com o nosso Salvador. Para isso é preciso praticar a oração e a meditação nas Escrituras Sagradas, com sinceridade, com humildade, com respeito, com gratidão, buscando sempre a conexão com a vontade de Deus. Se você ainda não se conectou a Cristo, você que está aqui nesta noite ainda não se conectou a Cristo, hoje é tempo de conexão. Deus quer conectar em você, você precisa ser conectado a Cristo. Sabe por quê? Porque muitas coisas que estão aí pendentes e que parece que não vão acontecer, parece que há uma porta fechada e realmente elas estão fechadas, porque você está preso a alguma situação, mas Deus quer libertar você nesta noite de qualquer coisa que possa impedir você de ser alcançado pelo Senhor e de alcançar aquilo que você está almejando para a sua vida, que é paz na sua alma, tranquilidade no seu coração, amor da graça, o amor que excede todo o entendimento. Você precisa desconectar em Cristo, mas para você ser desconectar dessas paredes, dessas cadeias, mas para você estar conectado em Cristo, você precisa estar desconectado das situações que te prendem, que te levam para baixo e que te impedem de prosseguir. Por isso é importante saber que só Ele, Jesus numa certa ocasião disse: sem mim vocês não podem fazer nada. Eu preciso abrir meu coração, eu preciso entregar minha vida. Você já é de... As pessoas que são de maiores aqui, que a gente é assim, quando a gente até os nossos 15, 16 anos, disse: tomara que eu seja de maior para me descer tudo do meu nariz. E aí alcança a maioridade, e aí vê que a coisa não é tão fácil assim. Aí começam as responsabilidades. E às vezes a gente fica preso lá atrás, e parece que a gente não consegue avançar.
porque a gente acha que a concepção que criamos lá vai nos ajudar, e às vezes não nos ajuda. Eu preciso saber que só Jesus pode mudar a minha história, só Jesus pode me dar a minha vida, só crendo nele, esperando nele, que Deus vai enviar o seu anjo para desconectar as coisas que nos prendem e nos impedem de ser alcançado, de ser abençoado por Deus. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A gente vive um mundo em que todo mundo está preso a alguma coisa, está preso a uma situação, não sabe o que fazer, e quanto mais, é como se ele estivesse numa teia de arame, quanto mais ele se mexe, mais ele fica preso. Eu vou cantar essa canção aqui, e se tem alguém aqui que ainda não se conectou a Cristo, você tem uma oportunidade de pensar. Eu não estou oferecendo a você a Igreja Evangélica Vida, eu estou oferecendo a você Jesus Cristo. A igreja é um organismo. A Igreja Evangélica Vida, Assembleia de Deus, Presbiteriana, é um organismo onde o povo se reúne para cultuar o Senhor. Mas não adianta estar dentro, estando fora. Eu preciso estar dentro, ligado, conectado. Pode soltar aí. Eu me rendo aos teus pés, pois não há melhor lugar onde eu possa ser curado, onde eu possa ser sarado. Eu me lanço aos teus pés, onde a dor irá passar, e eu serei restaurado, e eu serei transformado. Diante da dor permaneço de pé, diante do medo permaneço de pé. Em meio às lutas não desistirei, diante de ti eu me curvarei, diante da afronta permaneço de pé. Em meio à crise permaneço de pé, diante de Deus eu me curvarei, e da tua graça eu receberei. Bendito seja o nome do Senhor. Eu me rendo aos teus pés, pois não há melhor lugar onde eu possa ser curado, onde eu possa ser sarado. Eu me lanço aos teus pés, onde a dor irá passar, e eu serei restaurado, eu serei transformado. Diante da dor permaneço de pé, diante do medo permaneço de pé. Em meio às lutas não desistirei, diante de ti
eu me curvarei. Diante da afronta permaneço de pé. Em meio à crise permaneço de pé. Diante de Deus eu me curvarei, e da tua graça eu me renderei. Eu não desistirei, eu creio na palavra do meu Deus, eu creio no poder do Senhor. Ponto principal, eu preciso crer nele. Segundo ponto principal, como o primeiro, eu preciso crer na palavra dele. Tudo aquilo que você ouviu, se você não acreditar, nada vai mudar. Eu preciso acreditar. No tempo que nós estamos vivendo, a gente acredita mais na palavra de um mentiroso do que na palavra de um verdadeiro. Mas a palavra de Deus, ela é a verdade. E eu preciso crer no que está escrito. Porque se eu creio naquilo que está escrito, aquilo que está escrito começa a ser invadido a minha alma, eu passo a viver aquilo que está escrito. Às vezes a gente vê, puxa, é tanta coisa, eu gostaria tanto de ver, mas você precisa crer nela. A Bíblia Sagrada não é um livro de histórias, é um livro de histórias de pessoas que tiveram uma experiência profunda com Deus, creram no propósito dele e tiveram as suas vidas mudadas. Aquilo que os prendia, aquilo que os detinha, foi desfeito, porque eles acreditaram. Paulo, que era Saulo de Tarso, mas depois ele, cidadão romano, se tornou Paulo. Ele achava que sabia tudo, tinha autoridade sobre todas as coisas, ele não tinha nada, ele descobriu que não tinha nada. Mas quando ele acreditou em Cristo, acreditou na sua palavra, ele mudou, a vida dele mudou. Sofreu bastante, sofreu, mas ele foi um homem que Deus o abençoou profundamente. Assim foi Pedro, assim foram aqueles que acreditaram naquilo que Jesus estava dizendo. Ele estava revelando a palavra de Deus, ele estava revelando o propósito de Deus, ele estava revelando o amor de Deus, ele estava demonstrando este amor de Deus. E você que está aqui nesta noite, se você não acreditar nessa palavra, na palavra de Deus, se você crer, se você disser, não, as coisas estão presas porque é assim mesmo, não, mas Deus pode mudar a sua história. Há uma igreja que está orando por você, e todas as cadeias que estão te prendendo até hoje, elas vão ser desconectadas, elas vão cair por terra, porque você vai ter a sua vida voltada para Deus, confiando na sua palavra. A igreja vai estar orando para você, e as cadeias começam a se desfazer da sua vida. Agora, só depende de você, só depende de cada um. Coloque a sua mão sobre o seu coração, por favor. Pai, é pelo precioso nome de Jesus que nós estamos aqui. Estamos aqui porque cremos na Tua palavra. Estamos aqui porque cremos que Tu não mudaste. Tu dissestes que Tu és o mesmo, que os céus e a terra pode passar, mas a Sua palavra, a revelação de Cristo não passa. Nós cremos que Tu és o mesmo Deus que agiu para libertar Pedro, que vai agir para libertar pessoas que estão aqui, acorrentadas, aprisionadas por situações ou pessoas.
que a impedem de ver a porta se abrir, porque elas estão presas. Mas nesta noite, Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que há na palavra de Deus, que esses grilhões venham se desfazer das mãos e dos pés, à medida que cada um possa estar confessando: eu creio na sua palavra, eu creio no seu poder, e possam se surpreender por aquilo que vai acontecer, pela porta que parecia estar emperrada, mas ela vai se abrir por si só, por causa da tua palavra. Eu quero abençoar todos que estão aqui, para a glória e louvor do nome de Jesus.